Plantoneiros, bem-vindos a mais um vídeo. O assunto de hoje é a cólica nefrética, cólica renal, a famosa cólica renal. Antes de começar, dois recados. O primeiro, sempre checar a rotina do seu serviço. E o segundo, de nunca deixar de falar com o especialista se você tiver dúvida ou julgar necessário. Além disso, vou pedir para você curtir o vídeo e se inscrever no canal. Falando agora do assunto em si, da cólica renal. Primeiro slide, eu trouxe as dúvidas básicas do pronto-socorro do plantonista, né? Então, qual prescrição que eu uso na cólica renal? Quando eu devo obrigatoriamente pedir um exame de imagem? Quando eu vou prescrever a terapia expulsiva e quando vou internar o paciente. Eu já vou responder de cara e depois lá na frente a gente vai discutir o assunto. A prescrição que a gente pode usar é o soro fisiológico de 100 ml, uma ampola de anti-inflamatório, Profenid, que você tenha disponível no seu serviço, dipirona e uma ampola de qualquer antiemético que seja o padronizado. Quando eu devo solicitar exames de imagem? E aí você tem que gravar duas básicas. Primeiro, febre ou paciente que te refere que tem rim único. Nesses casos, você obrigatoriamente vai pedir ou uma tomo de abdômen ou um ultrassom no mínimo, tá? Quando eu vou prescrever a terapia expulsiva, nós vamos discutir os cálculos entre meio centímetro e 1 centímetro. E quando eu vou internar o meu paciente, em casos de ureter obstrutiva, sepse, rim único ou transplantados renais. Outros dois que é importante você lembrar, o paciente que está numa insuficiência renal ou é refratário à terapia expulsiva. Por exemplo, ele te fala que ele já está tomando a tanzulosina há 2 dias e ele volta ao pronto-socorro com queixa de dor. Esse você vai considerar também, né, a internação. E aí eu trouxe um caso clínico aqui só para ficar mais fácil para a gente discutir. Então eu estou falando de um paciente masculino de 36 anos sem comorbidades. E a triagem deixou aqui para mim, né, como sinais vitais, APA 16/9, 110 de frequência cardíaca, 97 de saturação, 20 de frequência respiratória e uma temperatura de 36. Primeira pergunta que eu vou fazer para você é, esse paciente está estável hemodinamicamente? E nós vamos discutir isso lá na frente. Qual é a queixa do paciente? Dor lombar de forte intensidade, o paciente que está muito agitado, está ansioso, você percebe logo ali na triagem que ele está ansioso, te refere náuseas e vômitos e não teve episódio de febre em casa. E aí vamos falar basicamente, né, fazer uma introdução, o foco é a prática do pronto-socorro, mas uma introdução básica antes. No caso da clínica, né, da cólica renal, eu estou falando de uma dor de forte intensidade, o paciente está agitado, está ansioso e pode apresentar náusea e vômito. O que é importante você como plantonista, como plantoneiro, melhor dizendo, perguntar se houve febre, se o paciente, aí você vai se perguntar se o paciente está estável ou instável, se é a primeira crise de cólica renal dele, se ele tem rim único ou é um transplantado renal. Essas perguntas são as perguntas-chave, fundamentais que você tem que fazer. E o que é importante logo que chegou o paciente para você da cólica? Promover a analgesia rápida. Lembra que o paciente está com muita dor e ansioso. Então nós vamos fazer essa sugestão, né, de um soro fisiológico, o de 100 ml, um anti-inflamatório, uma pessoa, uma ampola que eu brinco com vocês, uma ampola de anti-inflamatório, uma de analgésico, uma de antiemético, e aí você vê qual é a rotina do seu serviço, né? Eu deixei aqui a sugestão do Profenid com a dipirona e a ondansetrona. Poderia ser a metoclopramida, que é o Plasil, poderia ser o Dramin, vai da rotina do seu serviço. Quais exames eu devo solicitar? Depende, foi o que eu falei no começo do vídeo. Se o paciente tem rim único ou tem febre, eu vou obrigatoriamente pedir ultrassom ou tomografia sem contraste. E aí tem uma outra questão que é legal a gente discutir, né? Fazer a medicação endovenosa ou intramuscular tem diferença para o meu paciente? Em termos de segurança do seu paciente, não tem diferença, né? A diferença aqui básica é no tempo de ação e na praticidade para a equipe de enfermagem. Eu posso fazer sim o anti-inflamatório e o analgésico de forma intramuscular. O tramal, eu posso ou devo fazer? Eu posso, mas dependendo das referências que vocês utilizarem, vocês vão ver que o tramal, por conta dos efeitos colaterais, ele pode piorar o quadro de náusea e vômitos
e aí a gente deixa reservado para os que são refratários. Assim como a morfina. Muita gente tem medo de usar o opioide, mas quando você sabe utilizar a medicação, ela é segura. Você vai pegar uma ampola, né, que eu sempre brinco de uma pessoa, uma ampola de morfina 10 ml, você vai diluir para 10 ml, perdão, né, a ampola é de 10 mg, e vai aplicar 2,5 endovenoso, reavaliando de 15 a 30 minutos a resposta do paciente. Quais exames eu devo solicitar numa clínica renal? Dos laboratórios básicos, sempre você tem que checar a rotina do seu serviço, isso é importante, mas dos laboratoriais, hemograma, urina, função renal, é o básico. Se o seu serviço autorizar, se for da rotina, você vai pensar também em solicitar o PCR e a urocultura, principalmente se o paciente refere um quadro de febre ou se ele deu entrada febril no pronto-socorro. Os exames de imagem eu já comentei, o ultrassom ou atomo de abdômen sem contraste, principalmente em caso de febre ou rim único, esses você é obrigado a pedir. Então, o que você não pode não saber, esse é o foco, o mote das aulas, né? Garantir a sua segurança e a do seu paciente. O que eu não posso não saber? Ultrassom e tomo de abdômen, sendo o atomo o padrão ouro, atomo aqui é sem contraste, tá bom, galera? Febre ou rim único ou transplantados renais, eu vou solicitar. Quando que eu vou internar o paciente? Outra dúvida muito comum e muito importante que você saiba. Pacientes que tenham quadros de urosepse, ureterolitíase, obstrutiva ou com hidronefrose, rim único ou transplantados renais e insuficiência renal aguda. Se a resposta for não para esses quadros, aí você vai pensar em liberar esse paciente para casa com medicações ambulatoriais. Estou pensando em cálculos menores do que 8 milímetros para fazer uma terapia expulsiva e o segmento ambulatorial com o urologista. Nós vamos ver como prescrever isso logo à frente. Vou associar, isso é importantíssimo, o antibiótico em casos de leucocitúria, tá? E quando o paciente tem um cálculo menor do que 5 milímetros, mas é sintomático ou refratário, eu tenho que aventar a possibilidade de internar esse paciente para a passagem do duplo J. Quem vai definir isso em conjunto com você é o seu colega urologista. Quando eu for internar o paciente, como eu vou prescrever esse paciente? Essa é outra dúvida muito comum. Antes de tudo, eu estou falando de um paciente que está estável hemodinamicamente, então é um paciente que vai ser internado em vaga em enfermaria, não em vaga UTI. E aí eu deixei mastigadinho aqui, já pronto para vocês, uma prescrição, né? Então, dieta conforme aceitação e comorbidades, importantíssimo deixar o jejum após as 23 horas, vamos deixar aquela formulinha, né, do soro, o de 100 ml, 0,9%, com uma ampola de Profenid, uma ampola de dipirona, né, então anti-inflamatório e analgésico, o antiemético que for padronizado no seu serviço e pode deixar também o corticoide, no caso aqui a dexametasona. Protocolo de insulina e de glicose de resgate, cuidados e controles gerais, certo? E agora, plantoneiro, chegou o momento principal, o auge da aula, que é montar o protocolo. Nós vamos discutir o protocolo. Foi com isso aqui na cabeça para o seu plantão, você garante a sua segurança e a segurança do seu paciente, tá beleza? Então, o que eu tenho que pensar? Chegou um caso de cólica renal no socorro. Primeira coisa, fazer analgesia rápida. O paciente está ansioso e com dor, né? O que nós vamos utilizar? Aquela formulinha que eu já passei para vocês. Um soro de 100 ml, uma ampola de anti-inflamatório, uma ampola de analgésico, uma ampola de antiemético. Segue a rotina do seu serviço, tá? Eu deixei aqui uma sugestão para quem quiser, mas isso é só uma sugestão. Da parte de exames, o que eu tenho que pensar? Hemograma, urina 1 e função renal são os básicos. Paciente que tem febre, PCR e urocultura junto, perdão. Vamos para o lado mais fácil do protocolo. Paciente que já é portador de nefrolitíase, que está estável hemodinamicamente, os exames estão normais, ele não tem febre, não tem sinais de alarme e melhorou a dor. Esse é o paciente mais fácil, eu deixei aqui o verdinho no protocolo. Esse paciente eu vou dar seguimento com sintomáticos e ambulatório, acompanha com o urologista que ele já deve acompanhar, tá? Agora partindo para o paciente que tem exames alterados ou manutenção da dor. Esse eu destaquei em amarelo. Esse paciente vai precisar, além dos exames laboratoriais, do exame
seja o ultrassom de abdômen, que é mais barato e mais rápido, ou a tomografia sem contraste, que é o padrão ouro que a gente já discutiu. Esse paciente você vai precisar fazer contato com o urologista para discutir. Por quê? Porque é um paciente que está, entre aspas, em cima do muro. Se o cálculo for menor do que 8 milímetros, o paciente apresentar melhora da dor, não tiver hidronefrose nem sinais de urosepse, eu posso ficar mais tranquilo e encaminhar para o ambulatório com terapia expulsiva. Se o cálculo for maior do que 8 milímetros, tiver dor refratária à terapia expulsiva, mas sem sinais de sepse, estável hemodinamicamente, eu vou discutir a internação em vaga em enfermaria com aquela prescrição anterior que eu já deixei para vocês. E aí, discutir o paciente mais grave, o paciente que nos torna inseguros, o paciente que está instável, né? O paciente que apresenta urosepse. Neste caso, se é urosepse, antes de tudo, calma no seu coração. Remove o paciente para a sala de emergência, faz o protocolo de sepse. Aqui eu deixei a sugestão, você vai seguir a rotina do seu serviço, ceftriaxone 2 gramas EV, faz a expansão, move, né? Então monitora, oxigênio se necessário, 2 acessos venosos calibrosos de qualidade e de estabilizar e solicitar exames. Como é um paciente instável e com sinais de urosepse, nós vamos estabilizar e solicitar a vaga em internação UTI, tá bom? Contato com o intensivista, contato com o urologista para garantir a segurança do seu paciente, tá certo? Se você gostou desse conteúdo, não esquece de compartilhar com seus amigos. Valeu, moçada, um abraço.